Irmãos, deixa eu abrir primeiro perguntando a vocês, diante de tudo isso que meditamos aqui, todas essas aulas, todo esse período, né? Eu não me recordo há quantos meses estamos trabalhando sobre esse tema, mas recordo que desde o ano passado, né, nós iniciamos, ainda antes do fim do ano passado. Então foram meses em que esse tema nos acompanhou. Eu queria ouvir de você se há dúvida, se algo do que foi dito, do que foi trabalhado, se não encaixou muito bem, se você não entendeu, discorda, enfim. Eu queria começar abrindo para a possibilidade de ouvir vocês quanto a isso. E, ao mesmo tempo, abrir para a possibilidade também de vocês falarem um pouco de como é que foi e como tem sido para a sua vida essas verdades que a gente vem trabalhando durante esses domingos, esses meses. Isso mudou alguma coisa na tua percepção, na tua compreensão? Isso conduz aí, está conduzindo o teu caminho? Enfim, como é que foi para você esse estudo? Se for possível, compartilhe. Ou, como disse no início, se tiver dúvida também, eu queria ouvir vocês, se possível, começar primeiro ouvindo vocês. Franqueei a palavra para todos. Devagar, não se atropelem. Primeiro vem um momento de pensar, né? Pense. Pode pensar. É água, é também? Que eles saíram? Ah, tá. Eu disse, não. Estou começando a orar para o teto não cair. Oi? É. E aí? Quem começa? Quem se habilita? Dúvida ou o que esse tema mudou, mexeu, influenciou, alterou na sua vida? Vocês lembram aí do que ele está se referindo? A estrutura de quiasmo, né? do Pentateuco, né? Aquela pirâmide, né? E os livros sendo um para o outro, né? A Gênesis para Deuteronômio, Êxodo para Números e Levítico ficando
na ponta de cima, né? E o livro de Levítico, seguindo os capítulos dele, o capítulo 16, ficando no mesmo, fazendo o quiasmo também, o capítulo 16 sendo a ponta mais extrema desse quiasmo todo, que é o Pentateuco, né? Então, o capítulo 16 de Levítico é a ponta da lança desse quiasmo que o Pentateuco faz, né? O Senhor confirmando, né? E aí em Levítico a gente tem o dilema, né? Sendo resolvido, né? Quem é que vai subir ao monte do Senhor, né? Então pelo sangue da expiação do Cordeiro, a gente pode entrar na presença de Deus e por esse sangue a gente então vai viver, né? Na presença de Deus, com Ele sendo o princípio e Ele sendo aquilo que nos conduz, né? A expiação do Cordeiro ali. De fato, essa é um entendimento fundamental para o entendimento de toda a Escritura, não é? Porque esse tema, como a gente tem visto já agora no Novo Testamento, é um tema que acompanha toda a Escritura, né? A habitação com o Senhor, né? A Escritura se desenvolve sobre essa temática de Deus restaurando, chamando, resgatando um povo para habitar com Ele, né? E a Bíblia encerra, né? Tratando sobre essa habitação. Nós habitaremos nele, não é? E então Apocalipse faz esse encerramento, né? Desse dilema inteiro. Mais alguém?
O que me marcou mais nesse período foi aquela mensagem que Léo trouxe. Eu disse, claro. E aí, mais alguém não? A gente caminha para... Então vamos lá. Sim. Isso. Aham. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Isso. Amém. É isso mesmo. Não esqueça de sempre olhar para a Escritura como um livro todo, né? Ela não é um livro picotado, né? Mas há uma intencionalidade em todo o processo, né? Em toda a revelação. E tudo que vem após o Pentateuco vem para nos mostrar exatamente como é que a coisa se desenvolveu após o Senhor estabelecer aquilo que Ele queria de fato para a vida do seu povo, né? E aí nós temos os relatos, né? Como que o povo se desviou, como Deus interveio e essa relação vai acontecendo até que nós temos então a nossa nova Páscoa, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, eu quero tentar aqui trabalhar aqui pelo menos 3 pontos com vocês. Abrem em Mateus capítulo 26, do 36 ao 46. Isso é a véspera da crucificação. Alguém leia para mim o versículo 39 somente. O texto inteiro seria esse, mas por causa do nosso tempo, leia para mim o versículo 39.
Pronto. Depois Jesus ora novamente dizendo a mesma coisa, né? Faça-se a tua vontade, né? Não a minha vontade. E você sabe que Jesus é exatamente aquele que é o cordeiro que está caminhando para o holocausto, o cordeiro que está caminhando para o sacrifício, certo? Essa realidade espiritual que está sendo narrada aqui pelo evangelista é exatamente a realidade que o holocausto simbolizava. Então, o holocausto é uma oferta por excelência, é aquela oferta completa, que não sobraria nada. E essa oferta representava então essa consagração total a Deus. Mas não apenas isso. A oferta do holocausto representava ou melhor, evidenciava, sempre trazia à luz o grande conflito humano, que era exatamente de oferecer uma oferta completa, total, plena, sem negociar nada, sem tirar nem pôr absolutamente nada. Essa autoentrega que o holocausto representava, no sentido de que tinha que ser, e a gente trabalhou isso lá atrás, lá no início, a oferta tinha que ser algo que fosse da tua própria criação, tinha que ser da tua própria fazenda, da tua própria casa, tinha que ser aquilo que de melhor você tinha na sua casa, dos seus animais, era aquele animal mais gordinho, aquele animal mais bonitinho, aquele animal mais perfeitinho, era ele que você tinha que dar. Não podia dar aquele outro animal que você deu menos comida, que você gastou menos dinheiro com ele, que você já não tinha muito assim, tanta afeição por ele. Não era esse animal que você tinha que dar, você tinha que dar algo que tinha parte profunda e que afetava profundamente a sua vida. Era essa oferta, única oferta que subia como um aroma suave, como a palavra de Deus se refere, como um aroma suave até as narinas do Senhor. Então, aquela noite em que Jesus estava sendo atormentado ali no Getsêmani, porque ele sabia para onde estava indo, e muitas vezes a gente olha aquele sofrimento de Jesus apenas como um sofrimento que é parte dele, mas nos esquecemos de observar que, como as Sagradas Escrituras sempre fez, o holocausto, ele não está apenas sendo uma coisa em si, mas ele em si é realizado como critério para aceitação, mas ele aponta também, ele se remete, ele evidencia a grande luta humana nesse caminho do quiasmo, que é como eu posso entrar na presença de Deus e como eu posso viver na presença de Deus. O sacrifício do Cordeiro, a expiação, ela evidencia esse nosso grande conflito, o conflito humano que, estando em pecado, estando debaixo do pecado, sempre conflitando ali em se ofertar de forma completa para Deus. Essa é a fonte de todas as nossas dúvidas e crises quanto às decisões, aos rumos, aos caminhos que a gente faz da vida e às prioridades que a gente estabelece no nosso dia a dia. O sofrimento de Jesus no Getsêmani representa a natureza humana. Observe, ele se fez carne. Para que ele se fez humano? Para assumir o quê? O nosso lugar nesta oferta. Aquele momento ali é um momento que aponta para mim e para você. O grande conflito que eu e você temos de se entregar totalmente até a última gota do seu sangue.
Entende isso? A grande questão é: Jesus foi o nosso substituto. Entende? Por quê? Porque ele não entregou uma parte. Ele não se entregou apenas ali 90%. E de repente lá na cruz, já quase morrendo, ele acabou com tudo e desceu de lá. Ele foi até o fim. E João, capítulo 13, ele inicia o capítulo dizendo: tendo-os amado, amou-os até o fim. O amar até o fim de Cristo, ele é antes mesmo da própria crucificação, da própria realidade prática, a uma realidade que é espiritual. Ele já tinha amado a sua igreja até o fim. Por isso, a prática, ela simplesmente acontece. E a nossa vida é assim. Quando há uma relação com o Senhor, quando há uma aliança com o Senhor, uma decisão com o Senhor, a realidade da vida vai se desvencilhando e acontecendo em conformidade com a vontade de Deus. Quando não, quando isso que antecede é o que precisa ainda ser trabalhado, é exatamente onde nós passamos a viver as nossas crises, porque a gente sempre fica na crise de entregar tudo ou entregar uma parte. Entregar tudo ou ficar com uma parte. Eu queimo tudo do sacrifício ou eu como a outra parte? O termo que Paulo usa em Romanos capítulo 12 é o mesmo termo que é traduzido na Septuaginta, que é o termo hebraico para holocausto. Quando ele diz que a gente entregue o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, ele está tratando sobre holocausto. Nós precisamos, como Cristo, nos entregar até a última gota do nosso sangue e toda a parte do nosso ser. Nada fica conosco. Nada é para nós. Ou a sua vida é toda para Deus, ou ela é toda para você. Porque quando não é toda para Deus, Ele não aceita. Então, ou fica com você, ou você faz e dá a quem quiser. Mas Ele não aceita. Você entende isso? Observe como essa teologia que vem amarrada desde Gênesis, desde o Pentateuco, ela vai desembocar então em uma Páscoa que o Senhor cumpre em si mesmo, porque Ele é que vai lá e derrama o sangue sobre a nossa vida, e então nós podemos entrar na presença do Senhor. Então, eu bati aqui, tirei minha... Voltou. Então observe, a oferta pelo holocausto representava essa total consagração a Deus, representava a autoentrega, como falamos aqui. No Getsêmani, nós não temos apenas o oposto do erro que Adão e Eva cometeram, mas nós temos também aquilo que significa, ou que aponta para o culto que Deus deseja de cada um de nós. E ele já aponta isso em Levítico, no Pentateuco, e em Cristo nós temos então a consumação disso. Deus requer do seu povo exatamente isso aqui. Então, quando entendemos que de Adão foi requerido isso, e Adão não cumpriu, e que Cristo é apresentado como sendo o nosso segundo Adão, agora tendo cumprido, é preciso que a gente entenda que as consequências que vieram por causa de Adão, elas são o equivalente às consequências que nós recebemos por causa do segundo Adão, que é Cristo.
As consequências do sacrifício de Cristo é que a bênção de Deus, a presença de Deus, a união com Deus é reestabelecida. Logo, aquilo que o Senhor tinha exigido de Adão e exigiu do seu povo em toda a revelação, continua sendo o que ele exige de nós, porque Cristo foi lá e cumpriu tudo. E agora disse para a gente, vão, agora vocês podem fazer e viver como Deus sempre requereu do seu povo, mas eles nunca tinham conseguido cumprir. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. A grande pergunta é, onde é então, se isso é a grande verdade da revelação, onde é então que a gente atropelou o processo, assumindo uma realidade que na nova aliança, cultuar a Deus era uma coisa completamente diferente da antiga aliança? Porque em sua administração temos diferença, óbvio, não é? A gente não precisa entrar com um bodezinho aqui, um carneirinho, e fazer sacrifício, vocês ficam lá fora, e eu tenho que me purificar e tudo. Não, não precisa. Cristo foi esse sacerdote e realizou de uma vez por todas. Mas todo o princípio e todo o valor de verdade que estava posto ali, ele, por causa de Cristo é que ele continua. Senão ele não teria validade. Ele tem validade porque Cristo foi o holocausto, o sacrifício perfeito. Então, as ofertas levíticas não se tratavam de uma mera negação de expiação de pecado, mas elas tratavam também a respeito dessa obediência justa. A oferta do holocausto, ela apontava para esse auto-sacrifício que é parte da santificação do povo. É a obediência de ir lá e dar aquilo que eu tenho de maior valor. Lembra, a gente viu aqui esse exemplo na história de Davi, aqui o Senhor manda ele sacrificar por causa de uma praga que começa a tomar a vida do povo. Ele chega lá num lugar onde o Senhor tinha mandado ele sacrificar, e lá tem um homem que possui terras e tem lá muitas ovelhas, e ele então vê a chegada do rei, o rei quer sacrificar, ele diz assim, é tudo seu, pode fazer o seu sacrifício, é teu. E Davi diz assim, não, ele quer saber quanto custa, porque diz assim, de maneira nenhuma eu vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Aí muitas vezes, não compreendendo a lei, a gente faz assim, olha que homem do coração, segundo o coração de Deus. Ok, a Bíblia fala isso, não é? Mas na verdade Davi só estava dizendo ali assim, olha, a lei diz que não é assim. Eu não posso chegar aqui e oferecer um negócio, porque tem que ter me custado. Eu tenho que estar nisso. Se não me custou nada, eu não estou nisso aí. Não faz parte de mim. Não tem o meu envolvimento. E é isso que Deus diz assim, não quero, não aceito. Então, essa santificação, esse sacrifício, requerendo essa submissão de agradar a Deus, que é exatamente o que ocorre na cruz. E nesse momento está constando exatamente na oração de Cristo, dizendo assim, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então observe, o que isso significa é que absolutamente toda a nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, o que o meu coração e o seu coração, pecaminosos e pecadores que somos, o caminho que eles passam, a vida que eles vivem é uma constante vida de gemer diante de Deus, dizendo, Senhor, esse caminho não, será que não tem outro? Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz a responder e a concluir esses pensamentos conflituosos, como o Senhor Jesus conclui. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque é consagração completa. Nós vivemos uma vida hoje que se distancia da aliança que temos em Cristo, irmãos. Porque o fato é, ele viveu a vida que viveu
para nos dar a capacidade de viver como ele viveu. Mas o tema sacrifício é algo que a nossa geração rejeita cada vez mais. A nossa geração não aguenta, não quer, não suporta o sofrimento constante por alguma causa. O sofrimento e o sacrifício constante diário por uma obediência em amor. Nós fomos criados para fazer aquilo que nos é confortável. Jesus diz que seja feita a tua vontade e não a minha. A própria cruz não é nada mais e nada menos que um resumo da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Na cruz, nós temos o grande símbolo, ele sendo crucificado, da vida dele. A cruz não é um momento divorciado da vida de Cristo. A cruz é a exaltação da vida de Cristo. A cruz é o grande holofote dizendo, ele viveu desta forma. Olharmos para a cruz significa, eu e você precisamos viver dessa forma. É preciso morrer para viver. A semente precisa morrer para poder nascer a planta. Esse foi a figura que ele usou. Então, a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão, significa dizer que o próprio Cristo, e toda essa história, é a personificação daquilo que o holocausto representava para o povo de Deus. Daquilo que o Cordeiro Pascal representou para o povo de Deus. A realidade que foi exposta diante de Israel, de forma simbólica, com aqueles cordeiros, é a realidade que foi exposta agora para a igreja, com aquele cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, o Evangelho inicia narrando exatamente essa história, com a intenção de que nós que lemos as Escrituras enxerguemos que isso que está acontecendo aqui é exatamente sobre o que estava sendo simbolizado no Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus agora foi lá, viveu e representou no grande ato da sua vida, como eu e você deveríamos viver, porque assim o holocausto também fazia. Deixa eu ler aqui um trecho do livro, e eu esqueci o nome do autor. Michael Morales. Eu estava lembrando do Morales e não lembrava do nome. A vida, morte, ressurreição e ascensão, observe tudo isso, tá? A vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo é agora para Israel tudo o que o culto levítico foi. E mais ainda, obviamente, não mera substituição, mas uma substituição vicária, a qual, além da conquista da reconciliação, também requer e capacita para a conformidade. Então, Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a minha mente e a sua mente pode ser renovada, querido? Somente com o estudo da palavra de Deus, o aprofundamento dessa palavra, essa riqueza maravilhosa que a palavra de Deus tem, em toda a harmonia das suas partes, todas essas conexões de uma teologia realmente bíblica, é que a minha mente e a sua podem ser abertas e a gente começa a enxergar o mundo, a vida, as coisas, Deus, a nós mesmos, de forma completamente diferente. Ele conquista a reconciliação, também requer e capacita para a conformidade, que
de que todo o povo de Deus pertence, a conformidade a qual todo o povo de Deus pertence, e Deus exige desse povo essa conformidade. O cumprimento de Jesus do culto levítico como um todo é um ponto significativo para se ter em mente, visto que a cruz, primeiramente em termos de sacrifício pascual, é um ponto único de toda a história, tanto do Israel que passou, como do Israel que agora é a igreja. Portanto, o véu que foi rasgado, o culto como um todo, na morte de Cristo experimenta uma ruptura causada pelo cumprimento que a sua morte é de todas as promessas e de todo o simbolismo que nós temos no Antigo Testamento. Um sinal de que ele havia removido o primeiro para que pudesse estabelecer o segundo. Em outras palavras, um sinal de que ele havia cumprido tudo aquilo que significava o culto levítico. Lembre-se então que o véu foi rasgado, e nesse véu nós temos exatamente não apenas aquela ideia que muitas vezes a gente inicia, mas não aprofunda. Por desconhecer isso que está atrás, a gente vê o véu rasgado como um símbolo de que nós podemos entrar na presença de Deus, ok? Mas não percebemos que esse véu foi rasgado com a morte de Cristo. Cristo está cumprindo tudo aquilo que veio do Antigo Testamento. Cristo é aquele que encerrou aquilo que vinha sendo exigido no Antigo Testamento. O véu que estava posto agora foi rasgado. E o evangelista faz questão de nos dar aquela instrução que é a instrução divina, é o ponto de vista do narrador, que a gente falou no domingo passado. O véu rasgou-se de cima a baixo. Quem é que estava lá vendo esse véu sendo rasgado? Naquela hora. Será que foi um testemunho que João ouviu lá assim? De repente tinha um sacerdote lá dentro na hora, um levita indo varrer, olhou e o véu estava sendo rasgado? Isso é a condução divina, é a inspiração divina, conduzindo o evangelista no todo da revelação das Escrituras e dizendo, e esse véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi mãos humanas que chegou lá e rasgou ele, um pegou de um lado, vai, puxa, vai, e foi rasgando, se afastando até chegar em cima. O véu veio rasgando de cima a baixo. Deus dizendo ao seu povo, eu estabeleci, cumpri, e no meu filho agora, a relação do culto levítico não será mais daquela forma, mas será como se estabelece a partir dele. Vocês podem entrar agora. Todos vocês que recebem e creem nele, podem entrar. Mateus, Marcos, Lucas trazem esse registro e como consequência direta da crucificação de Cristo, é assim como eles estabelecem. Tudo que ele suportou, tudo que Cristo conquistou, está associado e é efetivamente ligado com o templo, o significado do templo, a função do templo, e Cristo então vem sendo esse templo e sendo aquele que também é o cordeiro que é sacrificado no próprio templo, e por isso o templo é destruído e em 3 dias ele reconstrói, porque agora há uma nova relação que nasce a partir de Cristo. Se isso é verdadeiro, lembre-se, no domingo ele ressuscitou. Aquela dúvida assim, mas quando é que muda o sábado para o domingo? Porque o novo templo, querido, foi erguido nesse que agora é
o dia do Senhor, é marcando o reinício de todas as coisas, o primeiro dia da semana. Então, no versículo 38, né, capítulo 15 de Marcos, ele fala sobre esse véu sendo rasgado. No versículo 37 a 39 traz essa relação. Se você puder conferir, eu vou pular para a gente não perder mais tempo. A gente tem que correr aqui. Então o véu é rasgado, e isso serve como essa interpolação, certo? Como o véu rasgado relaciona com a grande confissão que os evangelistas trazem de que Cristo é o Filho de Deus, que veio pagar, que veio assumir o nosso lugar. Eu quero dar um salto aqui para o terceiro ponto. A gente tratou sobre esse holocausto, como Cristo sendo essa nossa Páscoa, e por isso a ceia é a substituição da Páscoa, e por isso cristãos não devem teologicamente comemorar Páscoa, porque nós não somos judeus, nem estamos na antiga aliança, estamos na nova aliança em Cristo, que é a nossa Páscoa e estabelece a ceia como memorial do seu sacrifício. Então, o Novo Testamento apresenta a crucificação através de uma lente teológica, que é essa lente da Páscoa, sendo que os 3 primeiros evangelhos fazem isso primeiramente em termos da instituição que Cristo fez da ceia. Então você tem Mateus, Marcos e Lucas revelando exatamente uma refeição pascal em que Cristo está ali celebrando, e essa refeição, por ser a Páscoa que o Senhor estabelece, está apontando para o caminho que o povo de Deus fez depois da Páscoa. Qual é o caminho que eles fazem depois da Páscoa? Lembra? O anjo vem, eles estão lá, precisam... E depois que acontece aquilo, a última praga, o que é que acontece? A saída, o êxodo. Os momentos finais da vida de Cristo, que seguem a instituição da Páscoa cristã, que é a ceia, é exatamente todo o período em que o discurso de Jesus começa a se fortalecer, se reafirmar, no sentido de que ele está indo para a crucificação. Ele começa agora a afirmar isso. Ele começa a afirmar: eu estou indo para o Pai. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar lugar para vocês. João 14. Vou preparar o lugar. O caminho de Cristo começa a ser descrito agora como um novo êxodo. Observe, Adão pecou. Deus então faz uma aliança com o povo. Ele estabelece Israel agora como sacerdotes para as nações, certo? Eles caem também, fracassam também, tanto em comunicar às nações, como em viver a obediência à lei do Senhor. Adão errou, Adão caiu, o povo de Deus erra, se desvia da palavra de Deus. Êxodo para esse povo, assim como Adão tem o êxodo dele. Depois do pecado de Adão, o que é que acontece? Ele é expulso. O povo de Deus, sofrendo essas consequências de todo esse pecado, tem o seu êxodo para chegar à salvação. Cristo agora sofre esse êxodo no lugar do povo dele. Então, a narrativa da última semana de Cristo, que nós chamamos de a paixão de Cristo, é uma narrativa que na teologia bíblica seria o êxodo de Cristo. Entende? Ele está deixando agora essa realidade do aprisionamento neste corpo, para na cruz realizar o pacto
entregar sua vida no lugar do povo, porque todos eles fraquejaram em todas as épocas. Ele assume o nosso lugar, vive esse êxodo e então, indo, ele diz ao seu povo: vocês também irão. O êxodo de Cristo se consumando e tendo chegado na presença e entrado no Santo dos Santos, ele diz ao seu povo também: vocês passarão agora a viver o êxodo aqui na terra, para que então, quando eu voltar, vocês possam entrar na Canaã celestial. Veja, enquanto o povo estava saindo, o Senhor deu a ele toda a orientação de como queria ser adorado. Eu e você estamos de saída, estamos de passagem, eu e você estamos no nosso êxodo, e o Senhor nos deu a orientação de como nós deveríamos viver no êxodo que estamos vivendo aqui na terra, para chegar até a Canaã celestial, que é o lugar onde o Senhor Jesus preparou para cada um de nós que aceita se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem reservas, sem reter nada, é tudo dele, para que no êxodo que eu e você vivemos aqui, a gente possa entender, ele é a nossa Páscoa. Por isso não tem Páscoa do calendário católico, tem ceia no dia do Senhor, apontando para o capítulo 16 de Levítico, que é a expiação do Cordeiro, que é a única forma de entrarmos, a única forma de permanecermos e a única forma de vivermos em santidade no êxodo que está perdurando enquanto eu e você estamos vivendo aqui na terra. Enquanto o povo de Deus andou no êxodo, outras nações ouviu dos testemunhos e também se curvou. Outros de outras nações viveram esse mesmo êxodo. Assim a igreja vive na terra. Enquanto ela está no seu êxodo, outras nações se curvarão pelo testemunho deles, pelo testemunho do que Deus faz na vida da sua igreja, e não pelo testemunho do que a igreja faz para Deus. Não invertamos, queridos. O poder e a glória é sempre dele. Ainda que façamos, nunca deixemos de apontar para aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, até chegarmos na nossa Canaã celestial. Amém. Que o Senhor nos abençoe e continue a nos dar entendimento cada vez maior da sua palavra, para que possamos viver em fidelidade. Amém?